7. Acessibilidade. 7.1. Os projetos devem contar com medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional, compatíveis com as características dos produtos resultantes do objeto, nos termos do disposto na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, de modo a contemplar 7.1.1. No aspecto arquitetônico, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou idosas aos locais onde se realizam as atividades culturais e a espaços acessórios como banheiros, áreas de alimentação e circulação. 7.1.2. No aspecto comunicacional, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao conteúdo dos produtos culturais gerados pelo projeto, pela iniciativa ou pelo espaço. E 7.1.3. No aspecto atitudinal, a contratação de colaboradores sensibilizados e capacitados para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, contempladas a participação de consultores e colaboradores com deficiência e a representatividade nas equipes dos espaços culturais e nas temáticas das exposições, dos espetáculos e das ofertas culturais em geral. 7.2. Serão considerados recursos de acessibilidade comunicacional: A língua brasileira de sinais, Libras. B, o sistema Braille. C, o sistema de sinalização ou comunicação tátil. D, o audiodescrição. E, as legendas. E F, a linguagem simples. 7.3. Especificamente, para pessoas com deficiência, mecanismos de protagonismo e participação poderão ser concretizados também por meio das seguintes iniciativas, entre outras: A adaptação de espaços culturais com residências inclusivas. B, utilização de tecnologias assistivas, ajudas técnicas e produtos com desenhos universais. C, medidas de prevenção e erradicação de barreiras atitudinais. D, contratação de serviços de assistência por acompanhante. Ou E, oferta de ações de formação e capacitação acessíveis a pessoas com deficiência. 7.4. O material de divulgação dos produtos culturais resultantes do projeto, da iniciativa ou do espaço deverá ser disponibilizado em formatos acessíveis a pessoas com deficiência e conter informações sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados. 7.5. Os recursos a serem utilizados em medidas de acessibilidade deverão estar previstos no orçamento da proposta conforme item 9 deste edital. 7.6. A utilização do percentual mínimo de 10% de que trata o item 9.6 pode ser excepcionalmente dispensada justificadamente quando 1. For inaplicável em razão das características do objeto cultural. A exemplo de projetos cujo objeto seja o desenvolvimento de roteiro e licenciamento de obra audiovisual. Ou 2. Quando o projeto já contemplar
integralmente as medidas de acessibilidade compatíveis com as características do objeto cultural. 7.7. Esse edital será disponibilizado em formatos acessíveis para pessoas com deficiência, como audiovisual e audiodescrição, através do site edital Lei Paulo Gustavo, Pindaí, Bahia. 8. Da execução e da contrapartida. 8.1. Os proponentes só podem iniciar a execução da proposta após o recebimento dos recursos e sua finalização deverá acontecer em até 7 meses, contados a partir da data de recebimento dos recursos. 8.2. Os agentes culturais contemplados neste edital deverão realizar a contrapartida social a ser pactuada com a administração pública, incluída a realização de exibições gratuitas dos conteúdos selecionados, assegurados a acessibilidade de grupos com restrições e o direcionamento à rede de ensino da localidade. 8.3. A proposta deverá prever a realização de atividades complementares obrigatórias, a título de contrapartida social que beneficie cidadãos residentes no município de Pindaí, sob pena de não inscrição. 8.4. A contrapartida deverá ser executada até o prazo final da execução da proposta, observada a situação epidemiológica e as medidas de controle da Covid-19 estabelecidas. 8.5. As ações de capacitação, de formação e de qualificação selecionadas por este edital serão oferecidas gratuitamente aos participantes. 8.6. Os projetos, as iniciativas ou os espaços apoiados com recursos oriundos desta lei complementar deverão incluir mensagens educativas de combate à pandemia da Covid-19, especialmente relacionadas ao distanciamento social, à necessidade de ventilação de ambientes, ao uso adequado de máscaras e de álcool em gel e ao estímulo à vacinação. 9. Do orçamento da proposta. 9.1. O proponente deve preencher a planilha orçamentária presente, informando como será utilizado o recurso financeiro recebido, conforme o modelo do anexo 4. 9.2. A estimativa de custos do projeto será prevista por categorias, sem a necessidade de detalhamento por item de despesa, conforme artigo 24, primeiro do Decreto 11.453/2023. 9.3. A estimativa de custos do projeto poderá apresentar valores divergentes das práticas de mercado convencionais, na hipótese de haver significativa excepcionalidade no contexto de sua implementação, consideradas variáveis territoriais e geográficas e situações específicas, como a de povos indígenas ribeirinhos atingidos por barragens e comunidades quilombolas e tradicionais. 9.4. O valor solicitado deverá corresponder ao valor máximo destinado a cada projeto, conforme anexo 1 do presente edital. 9.5. Poderão ser previstas na proposta as despesas necessárias para o cumprimento do objeto, incluindo os pagamentos destinados a direitos autorais de execução ou representação pública,
A exemplo de Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, e Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, SBAT, além das despesas elencadas no artigo 26 do Decreto número 11.453/2023. 9.6. Os recursos a serem utilizados em medidas de acessibilidade deverão estar previstos no orçamento da proposta, assegurados para essa finalidade, no mínimo 10% do valor do projeto. 9.7. Os valores constantes no projeto deverão ser expressos em moeda nacional. 9.8. Os recursos poderão ser utilizados para pagamento das despesas previstas no artigo 26 do Decreto Federal número 11.453/2023, incluindo os serviços da contabilidade e assessoria jurídica. 10. Das ações afirmativas. 10.1. Para as inscrições no âmbito das cotas raciais, será reservado percentual de 50% do total dos recursos deste edital aos proponentes negros optantes, amparados pelo Decreto Federal 11.525/23. 10.2. Poderão concorrer aos recursos reservados os proponentes pessoas jurídicas de direito privado ou grupos coletivos culturais descritos no item 4 deste edital, que tenha 50% do seu corpo diretivo autodeclarados pretos ou pardos, e os proponentes, pessoas físicas que se autodeclararem pretas e pardas no ato de inscrição, conforme o quesito cor-raça, utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. 10.2.1. Os proponentes devem ter ao menos um membro de cada função da equipe obrigatória do projeto ou ação cultural autodeclarado preto ou pardo. 10.3. Para concorrer à reserva de vagas para negros, é obrigatório que o proponente apresente autodeclaração conforme modelo do anexo 7, bem como fotografia de frente recente com destaque preferencial do rosto. Em caso de restrições religiosas e étnicas, caberá à comissão tratar em sua especificidade. 10.6. Para fins deste edital. 10.6.1. As pessoas negras que optarem para concorrer às vagas reservadas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência. 10.6.2. O número de pessoas negras aprovadas são vagas destinadas à ampla concorrência. Não será computado para fins de preenchimento das vagas reservadas. 10.6.3. Em caso de desistência de pessoa negra aprovada em vaga reservada, a vaga será preenchida pela pessoa negra classificada na posição subsequente. 10.6.4. Na hipótese de não haver propostas aptas em números suficientes para o preenchimento de uma das categorias de cotas, o número de vagas remanescentes será destinado
para a outra categoria de reserva de vagas. E 10.6.5. Na hipótese de, observado o disposto neste item, o número de propostas permanecer insuficiente para o preenchimento das cotas, as vagas reservadas serão destinadas à ampla concorrência. 11. Do procedimento de heteroidentificação. 11.1. Os proponentes autodeclarados pretos ou pardos deverão submeter, no momento da apresentação da proposta, a seguinte documentação específica: A. Autodeclaração racial, anexo 7. Individual, PF, ou de 50% do corpo diretivo, PJ. 11.2. O processo de heteroidentificação consistirá exclusivamente em análise fenotípica do indivíduo autodeclarado preto ou pardo, pela comissão a ser realizada através da fotografia submetida pelo proponente no momento da apresentação da proposta. 11.3. A comissão verificará se o proponente atende aos critérios fenotípicos que o identifiquem como preto ou pardo, confirmando ou não a autodeclaração prestada. 11.4. Requisitos para submissão da fotografia para comprovação de autodeclaração de pretos ou pardos. Arquivo de fotografia. A fotografia deve ser frontal, recente, com destaque do rosto, com fundo claro, sem filtros de edição, sem o uso de maquiagem, óculos, lenço, boné ou qualquer outro objeto que possa prejudicar a identificação do proponente. Deverá ter o formato JPG, PNG ou JPEG, com tamanho máximo de 5 MB, megabytes. Em caso de restrições religiosas e étnicas, caberá à comissão tratar em sua especificidade. 11.5. A qualidade dos arquivos submetida é da exclusiva responsabilidade do proponente, que deverá corrigi-los previamente ao envio definitivo dos documentos na apresentação da proposta. 11.6. As fotografias disponibilizadas deverão ser arquivadas no prazo de até 60 dias após a publicação da divulgação do resultado final, podendo ser utilizado a qualquer momento para os fins previstos no edital. Após transcorrido o prazo de 60 dias, os arquivos de fotografia poderão ser inutilizadas e ou excluídas dos bancos de dados da SEMEC. 11.7. Não serão considerados quaisquer registros ou documentos preteritos, eventualmente apresentados, inclusive imagens e certidões referentes à confirmação em procedimento de heteroidentificação, realizados em processo seletivo anteriores, seja nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. 11.8. Será indeferido o proponente que não tiver a sua autodeclaração confirmada pela comissão, passando a participar para as vagas destinadas à ampla concorrência.
o proponente poderá ter sua autodeclaração não homologada pelos seguintes motivos: a. Não atende aos critérios fenotípicos obrigatórios para homologação da autodeclaração de pretos ou pardos. B. Não se autodeclarou preto ou pardo conforme modelo constante no edital. C. Não assinou a autodeclaração enviada. D. Não foi possível realizar a avaliação com base nas imagens do vídeo e na fotografia apresentada pelo candidato. E. Não enviou documentação de acordo com os critérios estabelecidos no edital. 11.9. A Comissão de Heteroidentificação terá a prerrogativa de convocar preferencialmente por meio eletrônico o proponente autodeclarado preto ou pardo para entrevista online se julgar necessário. 11.9.1. Nessa hipótese, o proponente será comunicado sobre o agendamento da entrevista online através de convocação para essa fase. 11.9.2. A entrevista de heteroidentificação será gravada para fins de registro de avaliação e o proponente que se recusar a realizar a gravação será eliminado do processo seletivo público. 11.10. O proponente cujo autodeclaração não for confirmada em procedimento de heteroidentificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência. Na hipótese de constatação de declaração falsa pela comissão de heteroidentificação, o proponente será eliminado do processo seletivo público e, se houver sido firmado ajuste, ficará sujeito à anulação. Após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, na forma do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 12.990/2014. 11.11. Proponentes indeferidos por esta comissão poderão apresentar recursos no prazo estabelecido do anexo 6, que serão avaliados por comissão de heteroidentificação, a qual não conterá em sua composição membros que participaram da primeira análise do proponente, e tomará por base exclusivamente a fotografia disponibilizada pelo proponente na etapa de apresentação da proposta. 11.11.1. O resultado dos recursos será publicado conforme o cronograma do edital. 11.11.2. Das decisões da comissão recursal não caberá novo recurso. 11.12. Sob nenhuma hipótese, o deferimento ou indeferimento do proponente no processo de heteroidentificação poderá ser usado em outro concurso público de qualquer espécie.